mas vamos começar vendo um vídeo do meu querido amigo Bem-vindo Siqueira falando sobre a violência contra o Alexandre de Moraes. Vamos juntos. Olá, minhas amigas, meus amigos. Na luta pela democracia e contra a violência, alegrias, muitas alegrias. Minhas amigas e meus amigos, a gente assiste horrorizado à agressão sofrida pelo ministro Alexandre de Moraes, seu filho, sua mulher, no aeroporto de Roma, por parte de elementos pretensamente bolsonaristas. Aliás, sabidamente bolsonaristas. Esta violência, voltada sobretudo ao ministro Alexandre de Moraes, mostra claramente que os bolsonaristas não respeitam o debate democrático, civilizado, não respeitam as instituições. Aliás, 8 de janeiro deixou isso muito claro. É indefensável a posição do bolsonarismo, dos bolsonaristas. É indefensável que Mourão, o general Mourão, o senador Mourão, venha de público defender bolsonaristas. É indefensável que Damares abra a boca. É indefensável que Sérgio Moro também venha defender golpistas bolsonaristas. É indefensável. Mas isto é o estertor do bolsonarismo. Quando a gente vê o Supremo Tribunal Federal tomando atitudes como a cassação e inelegibilidade de Bolsonaro, a prisão de diversos bolsonaristas, de diversos elementos de extrema-direita, de agitadores, de estúpidos violentos, a gente aplaude, diz, que maravilha, o Supremo está do nosso lado. Não, o Supremo está sinalizando que o sistema de dominação não aceita mais o estilo bolsonarista de ser político. Que a moda agora, que a vertente agora... E que bom, né, gente? Que bom que não toleram mais. É uma direita civilizada. E o sistema está usando um radar para procurar qual dos governadores, qual das lideranças da direita brasileira pode assumir esta direita civilizada. O projeto deles antes de Bolsonaro era o Alckmin. O Alckmin representaria a direita civilizada e Lula cooptou Alckmin contra Bolsonaro, depois de Bolsonaro ter ganhado de Alckmin. E o que o sistema, a Faria Lima, o Supremo... Porque não se engane, o Supremo não se tornou popular e democrático. O Supremo continua sendo a justiça dos dominantes, com certos vieses populistas, progressistas, de vez em quando, para dar a sensação de que vivemos num regime plenamente democrático. Não há democracia onde milhões de pessoas passam fome e um punhado de gente usufrui de condomínios fechados, de elite, de direitos maiores do que a maioria da população. Mas isso é um outro assunto a ser discutido. Alexandre de Moraes é um alvo direto dos estertores do bolsonarismo. O sistema está dizendo aos bolsonaristas não há mais lugar para esse tipo de política. Caçamos Bolsonaro, provavelmente vamos metê-lo na cadeia. Vamos aguardar para ver se ele desaparece. Se não desaparecer, vai para a cadeia. Estamos processando todos os bolsonaristas. Estamos caçando. Vamos continuar com esse projeto. E agem politicamente. É claro que quem agrediu o filho de Alexandre de Moraes e agrediu Alexandre de Moraes, um ministro da Suprema Corte, presidente do TSE, merece punição exemplar, sim. Merece processo, merece cadeia. A justiça brasileira, baseada no sistema de classe ou não, tem que agir de forma veemente e feroz contra uma direita violenta. Uma direita que já provocou e provoca mortes, que não tolera o controverso, o discurso controverso, que não tolera outra religião que não seja os evangélicos sectários. Esta situação que nós vivemos, pós-iluminismo, porque é uma situação pós-iluminista, não há romantismo mais na política brasileira a partir do bolsonarismo. É porrada, porrada, porrada. É desforço, é agressão, é violência.
é deboche, é cinismo, é escrotidão, a palavra é essa. E isso não agrada bem a certas delicadezas da classe dominante. Afinal de contas, há uma certa elegância. Total, a classe dominante é hipócrita, né? Ela fala de uma suposta elegância, enquanto, na verdade, bota o povo para sofrer e morrer na mão de tiranetes como Jair Bolsonaro, que é uma marionete das elites. Nos salões cheirosos da classe dominante. Esse equívoco que foi o Bolsonaro e o bolsonarismo tem que ser retirado do sistema brasileiro. Da nossa parte da esquerda fazemos a nossa parte. E a direita dita civilizada, representada sobretudo pelo STF, está fazendo a parte dela. Cada vez mais fica apertado o espaço para o bolsonarismo mover-se. E ele, em estertor, cada vez mais fica mais violento. Teima e insiste em permanecer na cena política brasileira. Há lugar, sim, para a extrema-direita no Brasil. Sempre houve lugar. No meu tempo de juventude havia o Comando de Caça aos Comunistas, o CCC, havia o MAC, o Movimento Anticomunista. Esse fantasma do comunismo é um saco que persegue o Brasil, que rende votos, o anticomunismo e a anticorrupção. E essas pessoas que são dessa forma são exatamente as corruptas e as que agem como o pior das ditaduras comunistas. Se é que pode-se dizer, pior do que as ditaduras do proletariado, da quais nós temos notícias. É violência, perseguição, espancamento. Eu desconheço no Brasil que a esquerda saia espancando quem é bolsonarista. Que saia espancando quem é antidemocrático. Que saia perseguindo, ameaçando de morte, destruindo instituições em nome da democracia. Quem faz isso é a direita. E a direita ensandecida, essa extrema-direita, prejudica todos os planos da construção nacional. Da construção nacional, da burguesia, que mesmo no Brasil sendo uma elite do atraso, se vê em palpos de aranha no cenário internacional, com a péssima imagem que o governo Bolsonaro deixou do Brasil, e dentro internamente também, com o caos e a anarquia e a barbárie generalizada, que obriga os ricos a viverem em condomínios fechados, protegidos por seguranças proletários. O inimigo está dentro. Então a agressão sofrida por Alexandre de Moraes, sua família, seu filho, tem que ser punida exemplarmente. Claro que os agressores vão negar, nós somos santos, nós não fizemos nada. Está lá o filme, está lá o vídeo, vai provar, vai mostrar. Está a apuração da Polícia Federal. E a punição deve ser severa. A punição para bolsonaristas, violentos sobretudo, ou sem travas na língua, agressivos, tanto verbalmente quanto fisicamente, deve ser exemplar. O bolsonarismo tem que ser erradicado no Brasil, tem que ser extirpado. Não há lugar na política brasileira para o bolsonarismo, porque o bolsonarismo não é nem o fascismo. É a estupidez, é a estultícia, a burrice e a ignorância. Não dá para fazer política nesse nível. Não dá. A própria classe dominante já percebeu isso. Está defenestrando os bolsonaristas. Bolsonaro no PL é um entrave na boca de Valdemar Costa Neto. Ele atura porque quer captar votos ainda em 2024 com o que resta do núcleo duro de bolsonaristas. Para ver se o PL cresce. Mas vai rachar claramente, já está rachando. E Bolsonaro provavelmente vai se sentir incomodado e a partir de 2024 vai criar seu próprio partido, mais uma vez vai tentar criar seu próprio partido para manter viva acesa a chama do mito, a chama do seu populismo, do seu individualismo. A gente não pode aceitar essa violência. Tem que ser combatida em todos os frontes. Não podemos botar o galho dentro. Temos que nos contrapor, não com violência, mas com o peso da justiça, ainda que a justiça seja pendente para a classe dominante, para os ricos e para os poderosos, em sua grande parte. Mas que seja assim. Para os contraventores, para os transgressores, para os marginais, a lei, a pena da lei, mas é a pena da lei. Collor de Mello foi condenado e não vai cumprir pena, vai ficar por isso mesmo. Quantos outros?
Quem está na cadeia? Daniel Silveira, um pé de chinelo, Gabriel Monteiro, outro pé de chinelo, Roberto Jefferson, um maluco que não se adequa à política tradicional da classe dominante. E segue o barco. Já defenestraram Marcos Duval, já rodou Ricardo Salles como candidato à prefeitura de São Paulo. Reparem a limpa que a própria classe dominante está fazendo no cenário político para que ela possa reinar com uma direita civilizada. É por aí. Não se enganem. Este Supremo, do qual não fazia parte ainda Alexandre de Moraes, mas é o Supremo Tribunal Federal que cohonestou o golpe de Estado contra Dilma Rousseff, que fez olhos vendados. A justiça fechou seus olhos para o golpe antidemocrático engendrado por Michel Temer, por Eduardo Cunha, por vários outros. Quando o Jucá disse, nós vamos fazer isso com o Supremo e tudo, ele não estava enganado, e o Supremo participou disso. Agora, o próprio Supremo, seus membros estão sofrendo as consequências de terem apoiado, mesmo que seja por omissão, a quebra do processo democrático e constitucional no Brasil. Mais uma vez. Seja ela como for, continuemos na luta. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Grande Bem-vindo, Siqueira. Vídeo maravilhoso do Bem-vindo aqui, genial, falando um pouco da esquerda e do fascismo.